3 horas da manhã. O relógio marca um número que pesa no peito, e neste silêncio onde só o vento e a respiração existem, talvez seja Deus quem lhe chama. Você que acordou com o coração apertado, com a mente rodopiando lembranças ou com um pedido sendo moldado em segredo, saiba que nesta hora santa há uma razão. Assim como Jesus muitas vezes se retirava para orar quando a noite pesava sobre ele, nós nos aproximamos agora do Pai em busca de libertação, proteção e milagres. Fique comigo até o fim desta oração. Não prometo fórmulas vazias, mas prometo a presença do Senhor que transforma. Feche os olhos por um instante, coloque as mãos sobre o peito, sinta o ar frio tocar a pele, ouça o silêncio da casa, cheire a umidade da madrugada e entregue esse peso nas mãos de Deus. Vamos orar juntos com as palavras que Cristo nos ensinou, abrindo cada frase do Pai Nosso para que o Espírito Santo fale a seu espírito. Ao final, escreva amém nos comentários se seu coração for tocado, ou deixe a palavra que descreve seu pedido para que nossa comunidade interceda por você. Venha como está, aqui não há julgamento, apenas o abraço do Senhor que acolhe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando eu pronuncio estas palavras, eu vejo uma luz suave entrando pela fresta da janela. Sinto o calor de uma esperança que toca a pele, ouço o sussurro de ternura do Espírito Santo e percebo o cheiro de um lar que será restaurado. Santificado seja o teu nome, significa que mesmo nas trevas, o Senhor é santo, perfeito e digno de confiança. Venha o teu reino. Venha o teu reino com a autoridade que muda destinos, com a textura de paz que acalma os pensamentos, com o sabor da provisão que nutre e com o som de risos que serão restaurados em nossos lares. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu entrego meus planos, meus desejos e minhas expectativas. Sinto o peso das mãos ao largar, o alívio na garganta, o gosto da rendição e a certeza de que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Senhor, eu reconheço a fragilidade do corpo, o ruído do mercado lá fora, a falta na mesa, a fome que corrói o ânimo. Eu peço provisão e vejo em pensamento o osso se tornando carne, o prato se enchendo, a mão generosa de Maria trazendo um pão quente e o perfume do azeite que restaura. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa, Senhor, a mágoa que se instalou como uma pedra no peito. Perdoa os erros que me perseguem, os nomes que ecoam na noite, o gosto amargo que insiste no paladar da memória. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Protege-nos com as asas visíveis do teu amor. Senhor Jesus, contra o que trama nas sombras, contra o desespero que sussurra a desistência. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sinto como se uma brisa tivesse passado pelos ombros, como se uma mão invisível tivesse repousado sobre a cabeça, como se uma nota compassada de esperança tivesse sido tocada no interior do meu peito. Repita comigo a frase que mais pesa no mundo: santificado seja o teu nome. Enquanto recitamos, permita que eu explique uma linha por vez com o coração. Quando digo Pai Nosso que estás nos céus, lembro que o Pai está acima das circunstâncias, acima da conta que não fecha, acima do diagnóstico, acima da noite sem sono. Visualize o teto do seu quarto transformando-se em céu, veja estrelas piscando como promessas. Ouça uma canção distante, sinta a textura do lençol sobre a pele, perceba o perfume de lavanda que acalma a memória. Santificado seja o teu nome, é um clamor para que a santidade de Deus se imponha sobre nossos erros e que a sua presença nos purifique. Venha o teu reino, é uma súplica para que o governo de Deus venha com suas prioridades, justiça, amor, misericórdia. Imagine portas se abrindo, veja crianças rindo na rua, sinta o pão quente na língua, o ar limpo após a chuva. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é um exercício de rendição. Experimente largar o volante por um segundo, sentir a mão que recebe a sua, ouvir passos firmes ao lado. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, é reconhecimento de nossa dependência e convite à gratidão pelas pequenas porções que sustentam a vida.
Perdoa as nossas ofensas é o caminho da liberdade interior. É o barulho que cessa, a garganta que relaxa, o sal que seca da face. Livra-nos do mal é a oração pela proteção de anjos, pelas palavras que não ferem, pelos caminhos que se fecham às trevas. Eu quero trazer agora uma história pessoal que me tornou quem eu sou e que explica por que oro assim nesta hora. Nasci numa casa onde a noite trazia mais perguntas do que respostas. Meu nome é eu mesmo. E na infância ouvi muito sobre o cuidado de Deus. Vi minha avó Marta dobrar os joelhos em silêncio. Senti o cheiro de café no fogão às 6 da manhã e a textura áspera das páginas de uma Bíblia antiga. Na adolescência, fui chamado a servir na comunidade da igreja local, onde o pastor João me ensinou a cantar louvores e a aprender o perdão na prática. Foi ali que Pedro me deu o primeiro abraço após uma queda e Ana me ensinou a orar com palavras simples. A perda veio cedo. Um irmão que eu esperava ver crescer partiu de forma inesperada e o chão parecia ter cedido. Aprendi a sentir a ausência como um frio que atravessa a pele. Hoje, mais velho, caminhei por estradas onde Deus me provou e se fez presente, onde Lucas me enviou uma carta de encorajamento, onde Beatriz orou ao meu lado antes de uma cirurgia e onde Samuel trouxe mantimentos numa manhã de chuva. Essas memórias me moldaram e me trazem ao silêncio da madrugada, implorando por libertação e cura não só para mim, mas para cada um que me acompanha nesta oração. Momento de tensão 1. Há noites em que a angústia sobe como fumaça e parece preencher cada cômodo da alma. Eu lembro de uma madrugada em que as luzes da casa piscavam, o rádio distorcia vozes incompreensíveis, o cheiro de gás parecia uma ameaça invisível, e meus dedos tremiam ao segurar a Bíblia. Eu clamei ao Senhor com voz trêmula, senti o corpo enrijecer, ouvi passos que não estavam lá, e por um instante pensei que tudo havia acabado. Nessa hora, eu disse em voz baixa: Senhor, entra na minha casa, entra no meu corpo, quebra as cadeias que me amaram. E senti como se uma presença se colocasse ao redor da cama, como se mãos firmes tocassem os ombros, como se o som de uma canção antiga bloqueasse o ruído do medo. A tensão era palpável, o hálito quente da ansiedade permanecia, mas a promessa de proteção começou a se desenhar como luz atrás das cortinas. Essa experiência me ensinou que quando a noite ataca, a presença de Deus é real e que a oração das 3 da manhã pode ser o portão de libertação. Permaneça respirando fundo, sinta a pele sobre as mãos, ouça o seu próprio coração e clame: Senhor, entra na minha casa hoje. Agora, eu convido você a participar ativamente. Se, ao ouvir esta oração, seu coração reconheceu uma necessidade, escreva nos comentários apenas Amém se você quer libertação hoje, ou a palavra proteção se precisa de livramento, ou provisão se o seu pedido é material. Se preferir, escreva perdão para que possamos orar pela cura de feridas. Seu comentário é um sinal de que não está sozinho e permite que nossa comunidade, incluindo Maria, que organiza a lista de oração, Pastor João, que ungirá com palavras, Ana, que compartilha testemunhos, Lucas, que organiza as doações, Marta, que visita os enfermos, Pedro, que acompanha famílias em luto, Beatriz, que leva comida, e Samuel, que conduz cânticos, se unam em intercessão por você. Escreva a palavra que descreve seu pedido, começando com Amém ou com a palavra-chave escolhida. Nós, como comunidade, vamos orar. Agora, respire fundo. Vamos continuar e entregar tudo ao Senhor. Petições principais. Santidade. Senhor, santifica os nossos pensamentos, purifica os nossos desejos, toca as palavras que saem da nossa boca. Eu sinto a aspereza do mundo nos meus lábios, vejo ventos que tentam apagar a chama, ouço murmúrios que questionam a fé, e peço que o Espírito Santo venha com autoridade e limpe cada canto do meu interior. Purificação. Senhor, como água fria sobre o rosto cansado, lava minhas feridas, tira o gosto amargo da jornada e deixe apenas o sal da humildade. Reino, venha o teu reino. Sobre a rua onde moro, nas escolas, nos trabalhos, nas casas que precisam de justiça. Que o seu governo estabeleça prioridades de amor e equidade, que as sombras se retirem. Paz. Senhor,
Dá-nos paz que ultrapassa todo entendimento, que se move como um rio calmo pelo quarto da madrugada, que tranquilize os nervos, que faça o sono voltar ao corpo. Justiça. Senhor, abre portas para os oprimidos, ouve o clamor de quem é esquecido, faz com que o direito prevaleça. Amor. Que o teu amor, Senhor Jesus, seja o tecido que une famílias, que Maria sinta o abraço que cura as lembranças, que Pedro encontre reconciliação, que Ana experimente descanso. Em cada petição eu ofereço imagens. Vejo uma mesa posta, sinto a fragrância de pão recém-assado, ouço crianças correndo no quintal, toco a madeira da porta que se abre para a esperança. Momento de tensão 2. Há um instante em que o medo tenta reescrever nossa história. Eu penso numa madrugada em que uma notícia ruim chegou por telefone. A luz do quarto ficou mais branca do que deveria. Eu senti o gosto metálico do pavor na boca. O ar parecia mais denso e a pele se cobriu de arrepios. As vozes ao redor ficaram distantes e eu ouvi apenas um eco. E se não for suficiente? Naquele instante, declaro que não raciocino com o medo. Levantei a mão em oração, falei o nome de Jesus em voz firme, senti uma pressão nos ombros que era tanto de angústia quanto de esperança. O Senhor é a nossa força nas fraquezas. E naquele silêncio cortante, a promessa de provisão começou a brotar como uma fonte que jorra. Eu senti o calor de mãos amigas chegando, ouvi o carro de Lucas estacionar na rua, percebi o odor de café que Marta trouxe para acalmar. O momento foi tenso e crível, mas também foi palco de intervenção divina. Clame comigo, Senhor, entra na minha casa hoje. Provisão, perdão e proteção. Eu venho com um pedido concreto por provisão. Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Abre portas de emprego, restabelece finanças, usa Pedro e Lucas para trazer oportunidades, transforma as dificuldades em testemunhos. Sinto o ruído do mercado na cabeça, o sabor da ansiedade em cada decisão, o toque frio das contas nas mãos. Peço perdão por meus tropeços, perdoa minhas falhas, limpa minhas palavras. E prometo perdoar aqueles que me feriram, entrego as mágoas que corroem as noites. Proteção. Senhor, cerca esta casa com teu anjo da guarda, que nenhuma arma forjada vença, que nenhuma palavra maligna se fixe, que o sono retorne e que o descanso envolva o corpo. Sinta o peso se desprender, sinta a pele recuperar calor, escute o som de passos que não assustam mais, prove a paz que acalenta. Esta é uma petição pessoal, mas também uma entrega comunitária, onde Maria coloca um cobertor sobre um filho apertado e Ana segura a mão do vizinho em luto. Luta espiritual e resistência à tentação. Nós não estamos lutando contra carne ou sangue apenas. Lutamos contra principados que querem silenciar a oração, espíritos que querem trazer dúvidas, pensamentos que querem roubar a fé. Em oração eu digo, Senhor Jesus, arma-nos com discernimento, com olhos que veem através da ilusão, com ouvidos que ouçam a voz do Espírito Santo e com coragem para resistir. Eu me lembro de um dia em que a tentação veio disfarçada de oportunidade fácil. O brilho era sedutor, o cheiro do prêmio parecia promissor, a textura do atalho parecia convidativa. Mas eu declaro que não entrego minha alma por promessas vazias. Perguntei a Deus em silêncio e ouvi um não sereno no coração. Senti a mão de Marta puxando meu braço e a voz firme do pastor João dizendo, lembra quem você é. Foi um confronto que ardia como fogo na carne, mas que terminou com um abraço e com promessa de restauração. Repetimos, Senhor, não nos deixes cair em tentação, fortalece nossa carne e guarda nossa mente. Momento de tensão 3. Numa ocasião, a dúvida tentou convencer uma comunidade inteira. Um boato correu pela cidade, portas se fecharam, o som da igreja diminuiu, o cheiro da incerteza pairou no ar e as mãos que antes se estendiam ficaram retraídas. As crianças, sentindo o clima, choraram na noite. A mesa ficou vazia em algumas casas. A palavra de esperança parecia perder corpo. Eu me levantei no meio da madrugada, fui até a janela, senti o vidro frio contra a testa, ouvi o motor distante de um caminhão que trazia mantimentos e o sussurro de Beatriz orando ao pé da porta.
Chamei os nomes de Deus em voz alta, lembrando de nossas promessas, e convidei a comunidade a resistir. Pastor João fez uma chamada, Maria organizou vigília, Lucas e Pedro prepararam cestas, Ana levou chá para os mais frágeis, Marta visitou os idosos, Beatriz cantou uma canção que fez as paredes vibrarem. A tensão foi intensa, mas a resposta comunitária trouxe um movimento de intervenção divina que mudou rotas e reabriu caminhos. Clame agora com firmeza: Senhor, entra na nossa casa hoje e faz novo o que parecia perdido. Intercessão pela comunidade e nações. Senhor Deus, eu intercedo pelas cidades, pelos pastores que conduzem rebanhos frágeis, pelos missionários que enfrentam desertos físicos e espirituais, pelos hospitais, pelas escolas, pelas autoridades que tomam decisões. Eu peço por líderes que promovam justiça, por instituições que cuidem dos vulneráveis, por igrejas que se levantem para amar os marginalizados. Nomeio agora alguns irmãos em oração. Pastor João, que tem ouvido o clamor da cidade, Maria, que organiza os alimentos, Pedro, que acompanha famílias enlutadas, Ana, que visita doentes, Lucas, que recorre a portas de emprego, Marta, que acode os idosos, Beatriz, que leva consolo, Samuel, que canta esperança. Cada nome carrega ação concreta e compromisso, e eu peço que o Senhor abençoe suas mãos. Sinto a textura do papel de lista de pedidos, o cheiro do café na cozinha da igreja, ouço o tilintar de uma colher na xícara. Que anuncia café para os voluntários, vejo as sacolas sendo distribuídas, toco a madeira da porta que se abre para receber um irmão necessitado. Que tua provisão alcance onde o medo tentou cercar. Renúncia, entrega e conclusão. Eu agora declaro que entrego tudo nas mãos do Senhor. Pai, eu entrego as minhas dívidas, entrego minhas expectativas, entrego minha vontade quando ela não se alinha com a tua, entrego meus medos e minhas alegrias. Que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Sinto o alívio de soltar, a pele que relaxa, o corpo que descansa, o som de uma respiração mais lenta. Que o Senhor envie o Espírito Santo para guiar, para consolar e para conceder sinais de libertação. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre os seus, agora e sempre. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém e compartilhe seu pedido nos comentários, para que nossa comunidade ore por você. Se quer mais devocionais como este, inscreva-se para caminhar conosco nas madrugadas de oração. Repouse agora na certeza de que Deus vai entrar na sua casa hoje, com libertação, proteção e milagres. Amém. Um mês depois, encontro ao telefone com Maria me trouxe notícias que aqueceram o coração. Ela contou que a família para quem oramos recebeu uma oferta inesperada que permitiu pagar contas atrasadas, que Pedro foi restituído em seu emprego e que Ana testemunhou uma reconciliação entre vizinhos que anos antes viviam em conflito. Eu senti ao ouvir o ar da sala mais leve, o cheiro de pão fresco na cozinha, ouvi crianças brincando ao fundo e vi no rosto de Maria a luz da gratidão. Reunimos a equipe para agradecer. Pastor João orou com voz firme. Lucas organizou logística para atender outras famílias. Marta visitou um lar que precisava de reparos. Beatriz trouxe mantimentos para uma mãe solteira. E Samuel cantou um hino de ação de graças. Esses gestos mostraram que a oração das 3 da manhã não é um ato isolado, é começo de movimento. A provisão que veio tinha a textura da mão humana estendida e o selo da intervenção divina. Louvado seja o Senhor! 3 meses depois, a comunidade começou a ver frutos mais duradouros. A igreja local inaugurou um projeto de apoio às famílias vulneráveis, que oferecia cursos de capacitação, assistência jurídica e uma pequena despensa comunitária. Eu visitei o local, senti o calor humano de um abraço, ouvi o som das máquinas de costura que agora produziam renda, senti o perfume do sabão recém-feito por um grupo liderado por Marta, vi Pedro orientando jovens em oficinas de carpintaria e observei como Lucas conectou empresários que passaram a apoiar o projeto.
Para além do sustento material, testemunhei reconciliações e restauração de laços familiares. Ana me contou sobre 2 pessoas que se perdoaram após meses de silêncio. Maria relatou que uma avó recebeu visitas regulares e o pastor João falou sobre sermões que reacenderam esperança. O reino de Deus foi manifestando-se em práticas concretas, e a fé, alimentada pela oração, tornou-se também ação. 6 meses depois, o impacto era visível e parecia multiplicar-se. O projeto da igreja cresceu para atender outras comunidades. Lideranças locais receberam treinamento e novas parcerias surgiram com escolas e clínicas. Eu caminhei por ruas que antes estavam marcadas pela angústia e vi sinais de restauração. Portas plantadas, jardins replantados, risos de crianças ecoando pela manhã. Senti o sol aquecer a pele, experimentei o gosto doce de um bolo partilhado em celebração. Ouvi cânticos que renovavam a cidade. Pessoas que alguns meses antes não tinham esperança, agora falavam de sonhos, de iniciativas, de empregos que surgiram. Vi famílias reunidas em mesas simples. Senti as mãos que trabalhavam juntas e confirmei que o Senhor operou milagres quando o povo decidiu confiar e agir em unidade. Que isso seja sempre encorajamento para você que nos acompanha. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você agora. Pai, entrego cada situação nas Tuas mãos, que a Tua vontade se cumpra e que o Espírito Santo conduza nossos passos. Se você foi tocado por essa oração, escreva amém nos comentários, peça a oração e junte-se à nossa família que ora nas madrugadas. Inscreva-se no canal para receber mais devocionais, testemunhos e orações guiadas. Ative as notificações para que não caminhemos sozinhos nas horas de silêncio. Repouse na certeza de que Deus vai entrar na sua casa hoje com libertação, proteção e milagres. Amém.